Mesmo sabendo disso, o senhor concorda que seu filho deixou a moça no motel, passando mal, e mesmo sabendo da história dele, que ele te contou nessa noite, você deixou que o seu filho não prestasse socorro, nem você se prontificou a prestar socorro à vítima? Não, eu fui logo em seguida que ele me contou, eu peguei e falei pra ele o que poderia ter acontecido. Ele falou assim, que tinha uma camareira, estava indo lá e provavelmente ela iria ajudá-la, né? Então, logo em seguida disso eu falei assim, que ele não deveria ter feito isso, que ele não deveria ter fugido, deveria ter prestado socorro. Aí eu disse pra ele, pra nós irmos até o hospital, pra poder ver o que nós poderíamos fazer por ela. Mas a Maria não recebeu nenhuma visita durante o tempo que ela estava internada. Inclusive os custos com os remédios, a avó dela teve que tirar da aposentadoria. Ela deixou de pagar remédio dela para poder pagar o exame da filha, da neta. Bom, isso eu posso garantir que eu posso pagar depois. Porque no momento eu não sabia que ela ia ter que pagar os médicos, né? Não, os remédios, né? Então, quanto ao custo, a avó e a menina, elas podem ficar despreocupadas que o que eu puder dar de ajuda, de custo, eu vou dar o que eu puder. Então, seu filho faz o que quer, machuca uma pessoa e você fala que só vai pagar, não vai prestar nenhum apoio pessoal ali? Se você me disser algum tipo de apoio emocional ou pessoal que eu possa dar a essa família, com certeza eu daria. Estar com essa família seria um apoio. Participar do dia a dia dessa família seria um apoio. Ela quase teve um neto do senhor. Eu acho que a gente pode providenciar isso. Acho que, sei lá, poderia morarem com a gente, mas mesmo depois de tudo do ocorrido, acho que não tem mais o que fazer. A não ser, agora, já que eu sei da situação das duas, né, dessa família, então, o que eu posso fazer é dar o dinheiro para ajudar ela a viverem bem daqui em diante. Mas a Marília não queria dinheiro, ela queria o seu filho, queria o apoio dele. Era isso que ela queria. Agora eu não posso fazer nada, porque eu não posso, apesar de eu ser pai dele, eu não posso controlar os sentimentos do meu filho. Tem mais perguntas? Deseja fazer alguma pergunta? Por favor, pode se retirar. Por favor, quem é o réu a defesa do direito? Ao sair do hotel, você viu que a Maria estava indo no quarto. Entendeu? E por que você saiu do quarto? A Maria falou alguma coisa? Não falou nada. Só vi ela passando mal, como estava pegar o celular, Então você iria chamar o seu bombeiro? Foi então que ela mesmo pegou a caixa da pílula para tomar. Foi então que eu peguei de volta, puxei e caiu. Alguns comprimidos ela pegou do chão, colocou e tomou. Então assim você justifica a cena. No caso, a vítima ela não apresentou nenhum transtorno psicológico ao querer se matar, coisas desse tipo. Você disse que começou a se prostituir com 12 anos, certo? Sim. No momento que você tem 15, você acha que só ficou com o Jake durante esse tempo? Você começou com 12, dos 12 aos 15, o que você fazia na casa de prostituição? Lavava prato, limpava, o que você fazia? Eu ajudava para fazer de casa e depois que eu me apaixonei pelo Jake, ele me pagava bem por 6 noites. Aí eu fazia serviço doméstico. Você foi para uma casa de prostituição e fazer serviço doméstico. Eu ajudava lá e como o Jake me pagava o essencial, me dava
agressões verbais ou físicas? Verbais e físicas. Você tem alguma prova das agressões físicas? Não. Então eu posso tirar isso do processo. Foram apresentadas provas pela polícia de que a vítima ela foi lançada contra a cama, em seguida ela caiu no chão e em seguida o réu chutou a barriga da vítima que já estava esvaindo em sangue. E nós temos a prova do lençol que estava cheio de sangue no local. Se ela tomar um remédio abortivo, logicamente ela iria ter sangramento. Isso comprova que meu cliente que deu o remédio para ela e que meu cliente chutou a barriga dela. Se você descobre que uma prostituta sangrava de você, qual seria a sua reação? Pode até ter jogado ela na cama, mas é uma reação normal. Você engravidou uma prostituta. Você se diz apaixonada pelo meu cliente. Sim. Você tomava remédio? Tomava. Meu cliente alegou que usava camisinha durante todos os atos sexuais com você. Como você explica essa gravidez? No momento de bobeira, eu muito apaixonada, eu acabei por furar a camisinha. Ah, você furou a camisinha. Tem o consentimento do meu cliente. Tem mais perguntas? Por favor, pode ser tirado. Senhores jurados, o que acontece aqui é um típico caso de golpe da barriga, de uma mente artigilosa. Essa moça deu um jeito de ficar grávida do meu filho, como ela mesma disse. Ele estava apaixonado, uma mulher apaixonada ele apaixonou. Quando ela percebeu que não daria certo, que meu cliente não casaria com ela resolveu tomar um remédio abortivo e jogar toda a culpa no meu cliente. Senhores jurados, não acredite nessa farsante. Não culpem uma pessoa inocente. Desvirtuosa. No caso do remédio abortivo, nós já apresentamos provas convincentes de que foi o Dick que entregou os remédios para ela, que fez o automático sem o próprio consentimento. E é isso. Agora, senhor jurado, será entregue a vocês 2 papéis, cabendo a si decidir se o réu deve ser condenado ou absolvido. Por 4 votos, você foi condenado a 2 anos por omissão de socorro, 1/3 dessa pena livre. E também você vai ter que pagar com ajuda de custo a avó da vítima pelo ocorrido. Sem mais, eu declaro encerrado o trabalho.